Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como título Cosmovisão Missionária. Nós chegamos a um ponto da lição onde a gente vai estudar alguns versículos do capítulo 15, mas eu peço que você estude o capítulo 15 todo, completo, na sua casa, para que você possa entender que nessa altura da epístola, o apóstolo Paulo vem mostrando a importância dos irmãos aceitarem os gentios no convívio deles, porque Deus profetizou desde o Antigo Testamento, Paulo chega a mencionar textos, a salvação de todos os gentios. Todos aqueles, lógico, que aceitassem, mas Deus abriu a porta de salvação para os gentios. E aqui no capítulo 15, Paulo vem mostrando que Deus, então, abriu a salvação para os gentios, que era para os irmãos receberem os gentios. Isso está bem expresso aqui no capítulo 15, versículos 7 ao 12. Você vai ver que Paulo pede para os irmãos receber os gentios. Aí ele expressa que ele foi levantado por Deus para ser ministro entre os gentios, e em toda essa explicação Paulo vai mostrando o desejo missionário que ele tinha no seu coração de salvar a todos que ainda não tinham ouvido falar do Senhor Jesus. E aí então também nós vamos perceber que o apóstolo Paulo queria que Roma fosse uma base missionária, lhe dando respaldo para lhe enviar a pregar o evangelho em outras regiões. Vamos perceber também que o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão extraordinária acerca da cooperação entre os campos de cidades para com outras cidades, a fim de suprir necessidades aonde já existiam igrejas. Paulo, então, tinha essa visão de interligação, ele reunia cidades para angariar donativos, para enviar aquelas que estavam com necessidade, especificamente aqui Jerusalém. Ele chega a mencionar, Jerusalém vos abençoou espiritualmente, pois a salvação vem dos judeus, e é bom que vocês materialmente retribuam. Mas Paulo tinha essa visão de cooperação, e vamos ver também aqui a importância da intercessão, do combate em oração, para o progresso da obra missionária. Nós vamos falar aqui dentro de um ponto de vista missionário, lição de número 12. Tudo isso serve de lição para os dias de hoje. Hoje nós temos que ter desejo pela salvação dos não alcançados, não ficar de hipótese alguma, de maneira alguma, querendo pescar em aquário dos outros, querendo brigar em grandes centros para concorrer com igrejas. Isso é uma tolice. Isso não pode haver no meio evangélico cristão. Pelo contrário, os irmãos devem se preocupar em alcançar os povos que ainda não ouviram o evangelho. Nós temos que ter essa preocupação nos dias atuais e ter também essa interligação para ajudar as necessidades de igrejas que estão passando por necessidade, enviar missionários, ter essa conscientização da necessidade missionária e saber da importância de fazer missões na direção do Espírito, porque aqui Paulo deixa claro que a sua obra que ele realizava era no poder do Espírito, a importância de estar no centro da vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E vamos ver também a importância, ainda nos dias atuais, sempre enquanto a igreja estiver na terra, até que se cumpra todos os propósitos de Deus em relação ao seu reino, nós vamos ver a importância da oração na prática cristã diária, a importância da oração. Então não saia daí, fique conosco até o final. A lição, ela tem 3 partes, o textual baseado em Romanos 15 e 20, desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo se preocupava em levar o evangelho ainda àqueles que não tinham ouvido. Verdade prática, os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo, precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente, ou seja, tem que se preocupar com a salvação dos não alcançados. A igreja que não evangeliza deixará de ser evangélica. A igreja que pensa assim, hoje nós vamos fazer missões
aqui na nossa cidade. Se der, a gente faz no nosso estado. Se conseguirmos, a gente avança pelo nosso país. E, em último caso, se conseguirmos, a gente passa das fronteiras da missão internacional. Quem pensar dessa forma, nunca, na verdade, nunca foi genuinamente transformado. Porque quando a pessoa é transformada, e quando o líder verdadeiramente teve uma conversão genuína, que está à frente do rebanho, porque isso tem que partir dos líderes, eles têm uma visão universal. Tem que evangelizar em todos os lugares, tem que fazer missão em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é se der aqui e depois eu vou para lá. Quando Jesus disse, em Atos Apóstolos 1:8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, a palavra tanto em significa fazer missões nesses 4 terrenos, porque existe 4 terrenos. Missionário todo mundo é. Todo cristão é missionário. Existe uma diferença. Existe 4 tipos de missionários, porque existe 4 campos de missão. Mas todos são missionários, porque a palavra missionário, ela vem do latim missio, que quer dizer envio, ou do grego apóstole, que quer dizer enviado. Todos são enviados. Ou o ide do Senhor Jesus não é para nós. Jesus disse, ide, está nos enviando. Então, se Jesus está enviando cada cristão é missionário. A diferença é que existem os missionários locais, que nem Tiago, o apóstolo, foi um missionário local, nunca saiu de Jerusalém. Missionários locais, missionários estaduais, missionários interestaduais e missionários internacionais. Mas todos são missionários. E aí o Senhor Jesus, nos 4 campos que aparece ali, Jerusalém, local, Judéia, estadual, Samaria nacional, confins da terra internacional, a Bíblia diz, tanto em, isso significa fazer missões nesses 4 terrenos ao mesmo tempo. Nada de, se der a gente faz lá e depois vai avançando. Quem tiver essa visão nunca vai cumprir o propósito da grande comissão, que é evangelizar o mundo todo. Então nós vamos ver aqui que nós temos que ter uma visão geral de evangelizar o máximo possível, o maior número de regiões possível ao mesmo tempo. Essa é a preocupação, o carro-chefe da obra é a missão. Nós vamos ver aqui, irmãos, a introdução. Devido a Paulo tentar mostrar que os gentios estavam no plano da salvação, é que ele começa a relatar a sua chamada em relação aos gentios e o desejo de salvar a todos. E com isso nós vamos aprendendo aqui estratégias da obra missionária que o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele assim pensava e fazia. E dentre essas estratégias, a cooperação dos campos para ajudar igrejas que precisam, a base missionária para sustento dos missionários, que Paulo queria que Roma lhe ajudasse no seu próprio envio para pregar a Espanha, ele desejava, ninguém sabe se ele esteve lá, e também o poder do Espírito Santo na obra missionária, que é muito importante, nós vamos ver que Paulo menciona sobre isso também, e nós vamos ver aqui também o poder da intercessão e da oração. Pelo menos 4 grandes lições aqui a gente vai aprender hoje. A primeira é que Paulo, ele interligou as igrejas para ajudar as mais necessitadas. A segunda é que Paulo queria que Roma fosse uma base missionária para lhe sustentar no envio, a importância de ter respaldo e sustento para envio de missionários. Vamos ver também aqui a importância, se não a mais importante, que é a presença do Espírito Santo na obra missionária. E vamos ver também aqui o poder da oração para o progresso da obra missionária. Paulo pediu que os irmãos combatessem com ele em oração. Vamos aprender isso. A introdução, então, já mencionei. A primeira parte nos diz assim, preste bem atenção que eu sempre menciono aqui. Outro dia alguém mandou uma mensagem, você não menciona os tópicos e não sabe que parte você está da lição. Não, eu sempre menciono. Preste bem atenção que você vai entender tópico por tópico, parte por parte. A primeira parte da lição, aqui, necessidade de uma cosmovisão missionária. Está aqui, necessidade de uma cosmovisão missionária. Romanos 15, 14 ao 21. Primeiro tópico, o propósito da missão. Ponto de destaque. O apóstolo tenta mostrar que as Escrituras já haviam profetizado a salvação dos gentios. E que Deus lhe pôs
como um instrumento, Deus colocou Paulo como um instrumento a favor da salvação dos gentios. É isso que esse tópico vem falando aqui. O apóstolo Paulo tenta mostrar que as escrituras já haviam profetizado a salvação dos gentios e que Deus levantou Paulo como um instrumento a favor da salvação dos gentios. Subsídio teológico. Olha só, na lição passada, nós aprendemos que era necessário que houvesse união entre os irmãos de Roma, tanto de judeus como de gentios. Nós aprendemos na lição passada que Paulo queria que eles fossem unidos. Os judeus aceitassem a salvação dos gentios, os gentios respeitassem os judeus. Visto que havia judeus que não entendiam acerca da salvação dos gentios, Paulo vem agora no capítulo 15, a partir do versículo 7, dizendo que era para eles, judeus e gentios, se acolherem. Aqui ó, você pode acompanhar, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então eu vou ler aqui mais à frente. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Jesus veio para os judeus. Paulo quis dizer isso. Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que, aqui é uma mensagem para os judeus entenderem que os gentios estavam no plano da salvação, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, pois a salvação se abriu para os gentios também. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Paulo vem falando aqui acerca da importância de compreender que Deus abria a porta de salvação para os gentios. Paulo pede que se acolhessem, pois Cristo foi feito ministro da circuncisão, veio para os judeus, a fim de salvar o seu povo dos seus pecados e por meio deles, os judeus, salvar também os gentios. Pois estes são, os gentios, são devedores dos valores espirituais que vêm dos judeus. Era para os gentios entender que os valores espirituais vinham dos judeus. E os gentios deveriam entender que também eram devedores. Isso aqui Paulo deixa mais claro em relação à coleta que ele estava fazendo para ajudar a igreja de Jerusalém entre os gentios. Ele diz, olha, vocês são devedores dos valores espirituais, então ajude eles com os materiais, com os bens materiais. Isso está lá em 15 e 27 de Romanos, que diz assim, ó, isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, os materiais. Paulo ainda apresenta os textos do Antigo Testamento que fala da salvação dos gentios, tais como a passagem de Isaías 11 e 10, mostra que a Bíblia profetiza a salvação dos gentios. A passagem de Isaías 11 e 10 se reveste do sentido aplicado por Paulo, ao passo que o trecho de Salmo 117, verso 1, não é incoerente também com esse mesmo sentido. Também o trecho de Deuteronômio 32, 43, ele enfatiza Moisés conclamando as nações gentílicas a se regozijarem e também mostrar simpatia para com o povo de Israel que o Senhor Javé estava salvando. Então Paulo vem mostrando aqui que era para eles se acolherem, pois Deus havia profetizado a salvação dos gentios. E Paulo mostra os textos do Antigo Testamento, pois ele relata que Deus assim havia profetizado. Vamos aqui, aplicação. Paulo quis mostrar que foi levantado por Deus, o apóstolo Paulo quis mostrar que ele havia sido levantado por Deus para a salvação dos gentios e que Paulo estava cumprindo o seu chamado. Assim como todos também devem cumprir os seus chamados. E todos precisam estarem unidos e se dedicarem em prol da salvação de todos. Irmãos, hoje a obra missionária, ela tem uma grande carência. Você sabia qual é a maior necessidade hoje da obra missionária? Você que estuda missiologia, se não estudou, estude. A maior necessidade que existe hoje na obra missionária é a tradução da Bíblia. Existe aproximadamente 2.000 línguas que não têm a tradução da Bíblia.
Algumas têm só, dessas 2.000, algumas têm algumas porções da Bíblia, alguns salmos, alguns trechos do Evangelho de João. Existem 6.000 idiomas no mundo e aproximadamente 2.000 ainda não têm a tradução da Bíblia. Há poucos dias a Sociedade Bíblica Internacional conseguiu traduzir a Bíblia para, se não estou equivocado, 4 idiomas. Eu sei que o impacto nessa tradução que foi feita para esses idiomas foi um impacto de mais de 20 milhões de pessoas tendo acesso à palavra de Deus. Existem no mundo 7 bilhões de seres humanos. Existem aproximadamente 800 milhões apenas que servem a Cristo pelo Evangelho que liberta, o Evangelho da graça. Anote isso. Aproximadamente 800 milhões de pessoas servem a Deus pelo Evangelho da graça, o Evangelho que liberta, que está em Cristo Jesus. Então isso significa que existem 6 bilhões e 200 milhões de pessoas, aproximadamente, que não servem a Deus pelo Evangelho da graça. Desses 6 bilhões, tem aproximadamente 1 bilhão que não serve, se dizem cristãos, mas não serve a Deus pelo Evangelho da graça. Existe muita idolatria na prática cristã desses cristãos. Existe mais de 1 bilhão de islâmicos que negam a Cristo. Existe mais de 1 bilhão de hinduístas que são politeístas, panteístas. Só na Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, lá tem mais de 330 milhões de deuses. Existem milhões de hinduístas e milhões também de judeus. Isso significa dizer que dos 7 bilhões de seres humanos, aproximadamente 800 milhões apenas servem a Cristo pelo Evangelho da graça. E desses 7 bilhões de seres humanos, das 6.000 línguas que existem, existe aproximadamente 2.000 línguas que ainda o Evangelho não foi traduzido, que ainda a Bíblia não foi traduzida. Então olha a grande necessidade, irmãos, de fazer missões. E digo mais ainda, condições financeiras. Todas as igrejas do mundo, que se dizem cristãs e evangélicas, se elas quisessem realmente se unir e angariar fundos para investir na tradução da palavra aos povos que ainda não têm a palavra, esses povos já teriam sido evangelizados. Mas infelizmente, irmãos, a verdade é essa. As igrejas não se unem para cumprir o principal propósito da igreja ainda permanecer na face dessa terra, que é a evangelização dos povos. É uma triste realidade. Deixo aqui um apelo do Espírito Santo. Lute, busque, trabalhe para tentar unir o povo de Deus a fim de investir na evangelização dos povos e conseguir amenizar a maior necessidade que temos hoje na missiologia, que é a tradução da Bíblia para as línguas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Fica aqui o apelo do Espírito Santo nesta grande realidade missionária. Nós temos aqui ainda o ponto 2, o tópico 2. O agente da missão. Ponto de destaque. Acima de tudo, Paulo diz que o seu ministério era exercido por meio do poder do Espírito Santo. Conta a história que tinha 2 cristãos conversando e um cristão disse assim para o outro: pois é, a minha igreja não cresce. Não cresce, faz anos que estamos ali, locado naquela região, e o número de membros não cresce. Não há salvação, não há libertação, e nós não conseguimos entender o porquê que não cresce. Aí o outro cristão que estava ouvindo disse assim para ele: experimente pegar uma canoa e empurrar ela na terra. Experimente fazer isso, que você vai ver que a canoa não vai andar. E sabe por quê? O outro disse: claro, se ela está na terra, ela não tem como andar.
É muita dificuldade empurrar ela na terra. Agora o irmão falou, agora pegue a mesma canoa e coloque na água. E faça ela, empurre ela para ver se ela vai. O outro disse, logicamente, se ela estiver flutuando na água, não tem empecilho. Você facilmente faz com que ela avance. Aí o irmão disse para ele, olha, você quer que a obra prospere na tua igreja? Coloque o povo de Deus flutuando nas águas do Espírito. Faça com que o Espírito Santo esteja ali. Porque quem está nas águas do Espírito consegue avançar. Há prosperidade pelo poder do Espírito. E aqui nós vamos ver que a obra missionária depende muito. Na verdade, nós vamos entender que vivemos o ministério do Espírito e sem o Espírito nada podemos fazer. Esse é o ministério do Espírito. Igrejas que ignoram a presença do Espírito Santo não vão prosperar. A tendência é fechar as portas, porque o Espírito Santo é o mentor. Você sabia que você, quando vai estudar Atos dos Apóstolos, até gosto da expressão que Orlando Boyer usa, ele diz que bem poderia ter sido batizado o livro de Atos dos Apóstolos com o título Atos do Espírito Santo, porque aparece ali em 28 capítulos mais de 40 vezes o nome Espírito ou Espírito Santo do início ao fim do livro. E é um dos livros do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Sabe por quê? Porque o Espírito não parou de operar. Foi o Espírito Santo que desceu, deu coragem para a igreja e poder para a igreja para pregar. O fato da igreja começar a pregar é porque o Espírito Santo levou a isso. Foi o Espírito Santo que criou departamentos na igreja. Antes ainda foi o Espírito Santo que criou horários de oração na igreja, porque até então não tinha. Você vê que depois que o Espírito Santo desce em Atos 2, os irmãos começam horários de oração. Você vê que foi o Espírito Santo que criou o departamento social na igreja, separando os diáconos para atender as mesas. Você vê que foi o Espírito Santo que promoveu aquela ação social de angariar bens materiais para distribuir aos pobres. Você vê que foi o Espírito Santo que promoveu e criou departamentos na igreja, como o departamento missionário, departamento de assistência social. O departamento de missão foi em Atos capítulo 13, onde o Espírito Santo usou profetas que estavam ali, dizendo, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Você vê que foi o Espírito Santo que criou a hierarquia ministerial, levantando diáconos, evangelistas, pastores. Você vê que o Espírito Santo estava na conduta da igreja em todos os momentos. Então é impossível fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Subsídio teológico. Essa expressão Espírito, nos dias de Paulo, servia para que os irmãos entendessem que Paulo estava no centro da vontade de Deus. Pois nos dias da igreja primitiva, a expressão Espírito Santo mostrava a presença de Deus e a sua perfeita vontade. Nos dias de Paulo, quando Paulo e os irmãos falavam do Espírito Santo, todo mundo entendia que eles estavam na perfeita vontade de Deus e que Deus estava presente. Por isso que era muito falado da pessoa do Espírito Santo, para que eles entendessem que Deus estava presente. Vamos além? 3 vezes Paulo fala da pessoa do Espírito Santo aqui em Atos 15. No versículo 13, Paulo desejava que os irmãos fossem ricos da esperança no poder do Espírito. Também no versículo 16, Paulo diz que as ofertas dos gentios eram santificadas pelo Espírito Santo. E no versículo 19, Paulo diz que por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, é que Paulo divulgou o Evangelho. Isso mostra que para a obra missionária ser desempenhada com sucesso, é preciso que a pessoa do Espírito Santo esteja junto ao missionário, a fim de que Deus possa fazer a obra prosperar. Formas religiosas que dispusessem apenas, isso desde aquela época até os dias de hoje, serve para hoje. Eu vou ler aqui num contexto daquela época. Isso aqui é uma palavra que eu extraí aqui do Dr. Champlin, ele comenta aqui, presta atenção. Formas religiosas que dispusessem apenas de preceitos, apenas de doutrinas humanas e de ações humanas, não podiam mesmo competir com a nova fé, que havia surgido pelo poder do Espírito, que contava com uma elevada dose de poder, cooperando com ela. Isso explica o notável sucesso dos apóstolos e dos cristãos primitivos.
enquanto teve prosseguimento o ministério dos milagres. O povo tendia por dizer: Deus está com esses cristãos. Há entre eles algo de vital e diferente. Aqui uma visão do que surgiu de comentário em relação às pessoas que rodeavam a igreja, e eles diziam: Deus está com esse povo. Há algo de vital ali. Milagres acontecem ali. Há algo diferente entre eles. E esse algo diferente é a presença do Espírito Santo. Assim como a igreja primitiva prosperou pelo poder do Espírito, ainda nos dias de hoje, toda a igreja só vai prosperar. Toda a igreja que deseja a prosperidade ministerial, eclesiástica, para o reino de Deus, em relação à salvação de almas e à edificação da igreja, ela depende da presença do Espírito de Deus. Eu me lembro de uma mensagem do pastor, que ele dizia assim, que algumas igrejas colocaram o Espírito Santo numa caixa de sapato e disseram: fique aí, agora é conosco. Infelizmente, irmãos, tem igrejas que fazem isso com o Espírito Santo. Paulo disse: não extingais o Espírito. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e é Deus na terra. Hoje é o ministério dele que nós vivemos. A Bíblia diz que Jesus estava para o lado de fora da igreja em Apocalipse, dizendo: eu estou à porta e bato, eu quero entrar. Isso significa que tinham deixado Jesus para o lado de fora. As pessoas que extinguem o Espírito Santo colocam Jesus para fora, porque ele é o Espírito de Cristo. Então a importância do Espírito Santo pertencer às ações da igreja. Vivemos no ministério do Espírito, para quem não sabe, e precisamos da pessoa do Espírito para desempenhar, isso aqui é a aplicação, para desempenhar o trabalho do Senhor com êxito. Onde é que está, Rodrigo, o ministério do Espírito na Bíblia? 2 Coríntios 3 e 8. 2 Coríntios 3 e 8, o apóstolo Paulo mostra que nós vivemos no ministério do Espírito. Ele diz assim, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então hoje nós estamos vivendo, cada um dos seres da Trindade tiveram o seu ministério de forma exclusiva na face da terra. Nas primeiras 5 dispensações do Antigo Testamento, dispensação é o tempo que Deus dispensa, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, foi o ministério de Jeová. O verbo, Logos, e o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, cooperaram com Jeová, mas era o ministério de Jeová. Quando Jesus Cristo veio, então ele era o ministério de Cristo. Já na época da graça, o Pai cooperou com Cristo, o Espírito Santo também, mas era o ministério de Cristo. E agora é o ministério do Espírito. O Pai coopera com o Espírito, Cristo também coopera, porque Cristo caminha no meio dos 7 castiçais, que é a igreja. Ele caminha entre a igreja. Cristo coopera, o Pai coopera, mas é o ministério do Espírito. Cada um dos seres da Trindade, eles tiveram o seu ministério integral durante o tempo da existência humana aqui na face dessa terra. É os 3 voos da pomba que saíram da arca, né, que simboliza o céu. O primeiro voo, o ministério de Jeová. O segundo voo, a pombinha volta com um raminho de oliveira no bico, é o ministério de Cristo. E o terceiro voo, que a pomba não voltou, é o ministério do Espírito. E o Espírito Santo não voltou e nem vai voltar, vai arrebatar a igreja, vai continuar fazendo a sua obra na face da terra. E o Espírito Santo está entre nós, vivemos o ministério dele. Então é de suma importância que a igreja se encha de poder, seguindo o modelo do Pentecostes, colocando o povo de Deus em oração para receber esse poder, se revista desse poder para que a obra missionária possa ser desempenhada com sucesso. Ponto 3, a esfera da missão. Ponto de destaque. Paulo se preocupava em levar o evangelho em lugares ainda não evangelizados. Outro dia eu vi um pastor pregando e ele dizia assim: hoje é fácil você se amontoar nos grandes centros, alugar uma sala num grande calçadão, fluxo de pessoas, não precisa nem evangelizar, as pessoas estão sedentas, elas vão entrar. Hoje é fácil, não é pecado fazer isso, é até bom, mas ficar só com essa estratégia está errado. Por quê? Porque nós não podemos esquecer das pessoas que estão nos rincões longínquos, que não ouviram falar de Jesus. Nesses lugares, a maioria dos que se dizem pastores e obreiros, homens de Deus, não querem ir. Por que será? Por que será? Se Paulo vem falando aqui aos romanos que Jesus não se agradou nem a si mesmo em favor dos gentios, dos irmãos, Paulo também, ele se desgastava em favor dos outros. Isso é amor genuíno pelo Espírito.
As pessoas que têm esse desejo de ir aos rincões, de ir ao encontro dos perdidos, genuinamente, eles têm esse sentimento pelo Espírito. Mas e aqueles que, em hipótese alguma, como o irmão testemunhou, que estava lá na África, chegou uma igreja lá e disse assim para ele: nós queremos fazer uma matéria contigo para mostrar a dificuldade da obra aqui, para nós chegar lá no Brasil e ajudar aí, né, de alguma forma, fazer uma divulgação no Brasil. Aí o missionário pegou e disse assim: não, eu até faço a matéria com vocês, mas se vocês ficarem comigo aqui uns 3 meses, me ajudando aqui. Não, a gente só quer fazer a matéria e voltar para o Brasil. Eu disse: não, então eu não faço matéria coisa nenhuma. Vocês vivam comigo aqui um pouco, e aí a gente vai fazer essa matéria. E aí eles pegaram, ó, as malinhas e foram embora. Eles só queriam fazer a matéria, vir para o Brasil, para ir comover os irmãos aqui no Brasil, para deixarem dinheiro aos pés deles, mas ir lá fazer a obra, morar lá como missionário, não queriam. Então, nós estamos vivendo uma época difícil. Ponto de destaque: Paulo se preocupava em levar o evangelho em lugares ainda não evangelizados. Subsídio teológico: o trecho de Isaías 52:15 diz-nos como as nações ficarão perplexas ante o aparecimento do servo do Senhor, ou do servo sofredor de Deus, ficando admiradas de verem e de contemplarem aquilo que não tinham razão de esperar. Paulo, porém, dá um outro sentido, e bem diferente a essa passagem, lançando a ênfase não sobre a admiração e a estranheza da coisa vista, e sim sobre o mero fato que isso ainda não fora percebido antes. O apóstolo Paulo, ele menciona o texto de Isaías 52:15, vou ler para os irmãos, mostrando que os povos ficariam perplexos, admirados com aquilo que ainda não tinham ouvido. Olha só, Isaías 52:15, são textos que o apóstolo Paulo menciona. 52:15 nos diz assim: assim borrifará muitas nações e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías 52:15, que é o que Paulo menciona no versículo 21. Aqui ele dizendo assim: antes, como está escrito, aqueles, 15 e 21 de Romanos. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo está justificando o seu desejo de ir anunciar àqueles que não tinham ouvido, porque estava profetizado, mas precisava alguém levar. E Paulo, então, ele abraçou essa chamada, chamou para si a responsabilidade e levava a palavra nos lugares que ainda não conheciam o Senhor Jesus. Fica um exemplo para nós. Infelizmente, hoje, a verdade é essa: a igreja não consegue mais alcançar o crescimento populacional com o evangelho. É uma pena, é uma pena. E nós perdemos, com todos os meios de comunicação que existem, com todos os recursos que existem, nós perdemos para a igreja primitiva que conseguiu evangelizar o mundo da sua época. Só que eles tinham um meio de comunicação lá que era muito poderoso, né? Sabe qual é o meio de comunicação que a igreja primitiva tinha? Que chocou e fez com que a mensagem fosse soada longínquamente? O meio de comunicação que eles tinham era o próprio sangue. Quando chegava a notícia em determinado lugar: olha, viu o que fizeram lá com um discípulo de um tal de Jesus aí? O que fizeram? Arrancaram a pele dele, arrastaram vivo pela cidade, e ele não negou Jesus. Isso corria longe, era uma coisa terrível. O meio de comunicação deles era o sangue. Por isso que Deus permitiu o martírio em praticamente todos os apóstolos e cristãos da igreja primitiva. Foi um meio de comunicação para levar o evangelho, porque choca. Olha, se hoje alguém aqui na minha cidade tiver a cabeça decepada e o corpo arrastado pela cidade, ainda de tardezinha o mundo inteiro já vai ficar sabendo, porque uma coisa que faz a notícia correr longe é o sangue. E foi o meio de comunicação da igreja primitiva. Mas hoje, nós, com todos os recursos que temos, perdemos para a igreja primitiva no que diz respeito à evangelização do mundo de então. É uma pena. Aplicação: a nossa preocupação deve ser a mesma de Paulo, que é evangelizar aqueles que nunca ouviram.
Jesus disse, ide por todo o mundo. Nós não podemos negligenciar este chamado. A segunda parte, a necessidade do planejamento missionário. Primeiro tópico, estabelecer bases. Ponto de destaque. Paulo deixa claro que a obra missionária é feita com a cooperação de todos os irmãos. É aquilo que Jesus disse, né? Peço ajuda para os outros barcos. Lembro que em determinada pesca, o barco quase afundando, muito peixe, Jesus disse, peço ajuda para outros barcos. Isso, na linguagem espiritual, diz respeito à cooperação entre as igrejas e os irmãos. Subsídio teológico. E que para lá seja vós encaminhado, ou seja, por vós encaminhado. Paulo fala aos irmãos de Roma que ele queria ir até a Espanha e também levar donativos para os irmãos em Jerusalém, e ele queria a cooperação dos irmãos de Roma, que eles enviassem Paulo com ajuda. Paulo tensionava ser alvo da hospitalidade dos crentes de Roma, bem como a ajuda deles na determinação do seu curso, porquanto poderiam prestar-lhe informações sobre onde poderia melhor desempenhar a sua tarefa evangelizadora no Ocidente. É possível que ele também tenha querido deixar subentendido que poderiam ajudá-lo financeiramente nessa missão, pois provavelmente tensionava fazer de Roma um elo de ligação com a missão evangelizadora no Ocidente. Era costume entre os crentes primitivos, anote isso, acolherem, oferecerem hospitalidade e acompanharem a outros crentes, pelo menos até uma parte do caminho, para algum novo destino. Era costume dos irmãos, quando viajavam, pois as antigas hospedarias viviam infestadas de assaltantes e prostitutas, não sendo lugares desejáveis para a permanência dos crentes. Então, os missionários da época não podiam se hospedar em hospedarias. Tinha muito ladrão, muito assaltante, muita prostituta. Então eles se hospedavam na casa dos irmãos, esperavam a hospitalidade dos irmãos, e era costume dos irmãos, quando ele se despedia, acompanhá-lo em viagem, até determinado local, lhe ajudando com suprimento, lhe ajudando com comida, até quem sabe é um outro ponto onde os irmãos pudessem também acolher. Era assim que acontecia. Na época do apóstolo Paulo, geralmente os missionários não iam sozinhos. Os irmãos juntavam donativos, iam juntos, procurando outros irmãos e lugares para pousarem juntos, até que o missionário ficasse seguro em outro local, assistido também pela comunidade cristã. Que exemplo para nós, irmãos. Nós tivéssemos esse sentimento hoje de acompanhar os irmãos, dar assistência aos missionários, para que a gente tivesse a certeza. O missionário chegou lá? Chegou. Está sendo assistido? Está. Então o evangelho vai ser pregado e a obra vai prosperar. Aleluia! Fica um exemplo para nós de cooperação, de planejamento missionário. Aplicação. Todo missionário precisa ser assistido por uma base missionária e ser ajudado de acordo com as suas necessidades. Hoje é lamentável, irmãos, o que vem de notícia até nós de missionários que são abandonados pelas igrejas que os enviaram nos campos missionários. É muito grande o número de missionários que são abandonados, não são assistidos. Nós sabemos que alguns missionários deram escândalos, né? E são exceções, mas acontece. Mas alguns homens de Deus foram abandonados. Infelizmente, irmão, hoje, a obra missionária, no que diz respeito a pregar o evangelho, é necessário de respaldo financeiro. É necessário. Hoje tudo tem um custo. Então é necessário que a igreja se desprenda um pouco do material, ame as almas. Você sabia que o alto número de irmãos que contribuem para a obra missionária, financeiramente, para o envio de missionários, revela o amor que a igreja tem pelas almas? Quanto menos se coopera financeiramente na obra missionária, mais é revelado a falta de sensibilidade e amor
pelas almas que estão no campo. Quem ama as almas se desprende do valor financeiro. Eu costumo dizer que hoje tem muitos cristãos com mais disposição em patrocinar o nome da Coca-Cola do que patrocinar o Evangelho. Não que seja pecado tomar Coca-Cola, mas tem irmãos que têm mais disposição em patrocinar o nome da Coca-Cola. Ele não fica sem 2, 3 fardos de Coca-Cola por mês no seu rancho, mas não ajuda com R$5 na missão, com R$10 na missão, não ajuda. A sensibilidade, o amor às almas está esfriando. Por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que Deus guarde a você que está ouvindo aí esta videoaula, que Deus guarde as nossas vidas para continuar amando as almas a fim de se desprender financeiramente para o respaldo missionário. Eu fico com pena da África, irmãos. Você sabia que todas as igrejas do mundo poderiam matar a fome dos africanos? Poderia matar a fome dos africanos e poderia evangelizar todos os africanos. Porque é uma grande falta de amor. Porque nessa vida os africanos não tiveram nada. Muitos africanos lá, eu tenho um pastor Cláudio que congrega conosco aqui na igreja, ele fez missão na África há 4 anos. Ele disse que é terrível, é terrível. E na época da guerra civil ainda ele esteve lá. É terrível, a pobreza é terrível, 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 terrível. Muitos africanos lá não sabem o que é uma espuma para dormir em cima. Eles dormem em cima de palha. Teve um africano, uma criança africana que estava morrendo nos braços da mãe, e ele perguntou para a mãe se no céu tinha pão. Mãe, no céu tem pão. É triste, irmãos. Então, tem pastores que dizem que não dá retorno em fazer missão na África. Não dá retorno. Que eles dizem que não dá retorno financeiro, a igreja é muito pobre, não tem dízimo. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. Os africanos nessa vida, muitos lá, não tiveram nada. E ainda a igreja vai privar eles da vida eterna? É muita falta de amor, irmãos. Por isso que a igreja do Apocalipse, o Senhor Deus mandou uma mensagem dura, que é o reflexo da igreja dos dias de hoje. Muitas igrejas. O Senhor disse, você diz que é rica, né? Você diz que é rica, não te falta nada. Mas tu é miserável, cega, desgraçada e nua. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o vírus da luxúria. Não é pecado você ter templos bonitos, não é pecado você investir em conforto, mas é pecado ficar só nisso. Se estiver em dia com a obra missionária, se as igrejas estiverem em dia fazendo o seu papel, pode investir em conforto, pode investir em bem-estar, tranquilo. Mas tem igrejas que só investem em conforto e bem-estar e não fazem nada pela obra missionária. É uma vergonha. Aplicação. Todo missionário precisa ser assistido por uma base missionária e ser ajudado de acordo com as suas necessidades. Eu louvo a Deus pela igreja que nós congregamos aqui. Nós temos missionários, estamos em dia com Atos 1 e 8. Nós temos missionários aqui na nossa cidade, nos interiores da nossa cidade. Um departamento de missões aqui da nossa igreja sustenta missionários nos interiores do nosso estado. Nós temos também missionários nos interiores do Brasil, no norte do Brasil, Minas Gerais, Bahia. E temos missionários no Paraguai, temos missionários além fronteira, temos missionários no Haiti, temos missionários na África. Esse é o papel da igreja. Fazer missões tanto em local, estadual, interestadual e internacional. Toda igreja precisa ter um departamento de missão e colocar em prática esse grande mandamento, que não foi um pedido que Jesus fez, foi uma ordem que ele deu. Ide por todo o mundo. Anunciar o evangelho tanto nesses lugares, nesses 4 campos, ao mesmo tempo. E graças a Deus, a igreja está cumprindo o seu papel, pelo menos aqui na minha cidade. Agora, que isso sirva de exemplo, tanto por meio da Bíblia, como por exemplo do apóstolo Paulo, para que todos cumpram o seu papel em relação à obra missionária. Estabelecer intercâmbios. Ponto de destaque. Foi incrível a visão que Paulo teve de interligar as regiões onde já haviam igrejas, para que estas regiões se ajudassem quando fosse necessário. Subsídio teológico. No entanto, a questão da coleta para os santos pobres de Jerusalém continuava pesando no coração de Paulo. Por isso lhe parecia extremamente importante
Sem dúvida, ele esperava poder insuflar uma maior unidade na igreja em geral, como também esperava que a missão evangelizadora dos gentios, por parte da igreja, poderia ser vista sob um ângulo melhor pela igreja de Jerusalém. O que Paulo queria? Que os gentios reconhecessem o benefício espiritual vindo dos judeus, angariasse fundos materiais, donativos, alimentos e mandasse para a igreja de Jerusalém, composta na sua maioria por judeus convertidos. A ajuda dos gentios faria com que os judeus olhassem com bons olhos para os gentios. Olha a visão que Paulo teve. Podemos observar que os capítulos 8 e 9 da segunda epístola aos Coríntios é uma espécie de apelo para os crentes de Corinto, no sentido de ajudarem ao apóstolo em seus propósitos, contribuindo generosamente para a citada coleta em prol da igreja em Jerusalém. Ora, antes dessa ocasião, Paulo já havia feito a essa igreja um apelo semelhante, conforme 1 Coríntios 16, 1 ao 4. E agora renovava o apelo ainda com mais ardor. Os crentes macedônios, muito menos abastados, evidentemente tinham contribuído com maior parcela que os mais abastados de Corinto. E Paulo salienta exatamente isso. Você vai ver 2 Coríntios 8 e 9. Então Paulo tinha uma preocupação em interligar as igrejas para se ajudarem. A igreja dos gentios com a igreja em Jerusalém. E é isso que precisa existir nos nossos dias. Essa ligação de apoio, de ajuda, como eu disse no início da aula. Se as igrejas se ajudarem, no que diz respeito às necessidades da obra, haverá em primeiro lugar a edificação dos cristãos e em segundo lugar a evangelização do mundo. Aplicação. As igrejas que têm genuíno amor às almas recebem de Deus sabedoria a fim de manterem-se unidas no propósito da grande comissão ordenada por Jesus. Terceira parte para encerrar. A necessidade de estabelecer intercâmbios na obra missionária. Romanos 15, 30 ao 33. Primeiro tópico, a necessidade da cobertura espiritual. Ponto de destaque. Paulo conhecia o poder da oração na obra missionária e ele pede aos irmãos que combatessem com ele em oração. Subsídio teológico. A intensidade dos temores do apóstolo, bem como o seu desejo de ser livrado das mãos dos homens violentos na Judéia, são ilustrados nos termos de sua petição que os crentes de Roma orassem por ele, onde se destacam os seguintes pontos. Primeiro, tais orações deveriam ser feitas através do Senhor Jesus Cristo, para quem o Pai entregara toda a autoridade. Segundo, deveriam ser apresentadas no amor do Espírito, porquanto o Espírito de Deus levaria os homens a se encher de sentimentos de ternura e amor para com os irmãos que corriam algum perigo, o que serviria também de poder motivador por detrás das suas orações. Terceiro, teriam de ser feitas na forma de uma luta. Paulo pede um combate, de um esforço, de um conflito, o que indica a intensidade e o zelo que Paulo pedia como características das orações dos crentes de Roma em favor dele. Pois Paulo sabia que sofreria oposição por parte dos judeus incrédulos de Jerusalém e na realidade não podia ter certeza sobre quantos crentes verdadeiros lhe dariam acolhida. Por isso que ele pede mesmo intercessão. O apóstolo gentil sabia que em Jerusalém não poderia esperar ser tratado com muita simpatia e proteção por parte deles. Apesar de ser Paulo um cidadão romano, ele não estava seguro porque tinha muito judeu que era um risco. Contudo, contava com um notável recurso, o poder da oração, com o qual apelava pela proteção divina por meio da intercessão dos cristãos de Roma. Quem está pedindo oração é Paulo, irmãos. Paulo. Ele sabia do poder da oração. E ele continuava. Além dele ter muita intimidade com Deus, se fosse alguns cristãos dos dias de hoje aí, que se acham super-homem,
e orgulhosos, egoístas. Ah, eu sou fulano, tenho comunhão com Deus, não preciso estar pedindo oração para ninguém. Paulo não fez isso. Paulo era humilde, tinha muita comunhão com Deus e confiava, sabia do poder da oração. E ele pede para os irmãos, olha, combata comigo em oração, porque não vai ser fácil. E não foi mesmo. O apóstolo Paulo foi para Jerusalém, ficou preso 2 anos em Cesareia. Eu tive o privilégio de conhecer Cesareia, vi ali os locais onde possivelmente Paulo ficou preso, vi ali o Areópago de Cesareia, o porto de Cesareia, o hipódromo das corridas de cavalo, onde acontecia ali, as latrinas da entrada do hipódromo, né? As latrinas eram locais onde as pessoas, na entrada do hipódromo, faziam suas necessidades fisiológicas naquelas latrinas ali. Era muito interessante. E Paulo ficou preso ali, e dali só sofreu prisões até o seu martírio. Aplicação. A oração é uma das mais poderosas armas que se pode usar na obra missionária. Tem 3 meios de se fazer missão: orando, contribuindo e indo evangelizar. Então a igreja tem que orar, contribuir e ir pregar. É essa a maneira de desempenhar a obra missionária, com esses 3 ingredientes: oração, contribuição e o envio dos missionários, que tem chamada para a missão estadual, interestadual e internacional. Porque chamada para a missão local todo mundo tem. Não me venha com desculpa que não, eu não sou missionário, só fulano que tem essa chamada. Não, ele pode ter a chamada para ir além fronteira, além do estado, fora da cidade. É uma chamada específica. Mas local, todo mundo tem chamada. Teu vizinho está esperando você pregar para ele, fazer um evangelismo na tua cidade. Todos são missionários, todos são enviados. Tópico 2. A necessidade do refrigério espiritual. Ponto de destaque. Todo missionário precisa gozar dos frutos e se alegrar com o resultado do trabalho. Subsídio teológico. Se porventura os crentes de Roma orassem em favor de Paulo, o que acreditamos que realmente sucedeu, isso redundaria no próprio benefício deles, pois o sucesso de Paulo em sua missão a Jerusalém trá-lo-ia com mais presteza de volta aos irmãos de Roma. E a volta do apóstolo a eles traria a alegria do Espírito na sua pessoa. Ora, a presença dele em tal atitude certamente redundaria em maior espiritualidade para eles. Então os irmãos deveriam orar para que Paulo fosse e voltasse. Ia ser benefício para todo mundo. Ora, Deus respondeu realmente a essas orações, embora de modo aparentemente tardio, pois sabemos que Paulo ficou aprisionado em Cesareia por 2 anos. E além disso, chegou em Roma como mero prisioneiro, tendo sofrido um naufrágio no caminho. Contudo, no devido tempo, todas as coisas tiveram realização por meio da oração. No dizer de Alford, em Locke, é como se Paulo tivesse escrito aos crentes de Roma assim: para que nós possamos refrigerar mutuamente. Eu, depois dos meus perigos e livramento, e vós, depois de passardes ansiedades por minha causa. Então, ore, que a oração trará um benefício para todos. Aplicação. O homem exterior de Paulo desejou descanso. Porém, sabemos que o homem interior de Paulo tinha noção de que o descanso não é aqui. Conforme Miqueias 2:10. Levantai-vos porque o nosso descanso não é aqui. Paulo desejou o descanso, ele desejava ir a Jerusalém, voltar para Roma e descansar com os irmãos. Esse descanso não aconteceu. Paulo sabia internamente que descanso não é aqui, mas Paulo, acima de tudo, recebeu, por meio das intercessões, a fortaleza do Espírito para não recuar na sua chamada. Nessa parte da lição, nós vemos aqui que era muito importante gozar dos frutos do trabalho. Paulo queria refrigerar a sua alma, percebendo o resultado positivo da obra missionária. Isso tem que acontecer, acredito que todos os missionários, eu tive o privilégio de fazer missões aqui na minha cidade, no interior da cidade, fiquei 2 anos atendendo uma igreja no interior, e é muito bom quando você vê o fruto do trabalho. Todo missionário deseja se alegrar com o fruto do trabalho. E isso que a Bíblia diz: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que levam a paz. E também a Bíblia diz: os que andam gemendo e chorando, semeando, voltarão com cânticos de alegria, trazendo os seus molhos. Vamos lá para a nossa conclusão. Nos diz assim
a conclusão. Nesta lição vimos uma das razões que levou o apóstolo a visitar a igreja de Roma. Não era apenas uma visita fortuita, mas o seu alvo, era algo planejado. O seu alvo era o estabelecimento de um ponto de apoio para o seu empreendimento missionário. Por isso, Paulo usa esse espaço de sua epístola para informar aos crentes em Roma das diretrizes tomadas para esta viagem. A igreja de Roma, que não tinha Paulo como seu fundador, teria a oportunidade de ver como trabalhava e apoiar aquele que foi, sem dúvida, o maior missionário da história. Glória a Jesus. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Guarde bem esse ensinamento, compartilhe. Ponha na linha do tempo dos teus amigos no Facebook. É uma forma de evangelizar e edificar a igreja. Dá o teu ok. Eu convido você para que domingo você esteja nas igrejas aprendendo a lição de número 12. Que Deus abençoe cada irmão, no nome de Jesus. Amém e amém.